aqui o pastor, o presidente desta cidade, Timon, Maranhão, Brasil, ele, no início da sua carreira, ele evangelizou a minha mãe aqui no povoado Mata Pasto, e aí ele começou a orientar a minha família, e ali ele foi ganhando a minha família, e aqui Deus abençoou o seu ministério poderosamente. Deus lhe orientou, e aí Deus começou a lhe dar graça. Ele começou a fazer os primeiros trabalhos de reunião aqui neste lar, nesta residência, uma humilde residência. O nome dele, muitos de vocês que estão contemplando este vídeo agora conhecem, Pastor Evaldo de Sá, da cidade de Timon. Hoje ele é pastor presidente desse ministério Assembleia de Deus. Ele iniciou aqui, congregado, minha mãe e meus 3 irmãos, minha família toda não era congregado. Ele dirigia esse trabalho, aproximadamente 3 crentes. E ali Deus começou a trabalhar na vida da minha família. Eu fui criado por outra família distante. Por falta de condição financeira, a minha mãe me deu para o meu padrinho de criar. Na época do paganismo, padrinho é uma forma antiga que eu sei, de geração em geração, e aí trata essas pessoas dessa forma, uma forma de tratamento, e é considerado padrinho, compadre, dava o filho para a pessoa batizar e ficava tendo aquele respeito para com o outro. E aí meu padrinho me criou. Meu irmão foi para outra família, um dos meus irmãos. E assim, minha mãe e meu pai, muito sofrido aqui nesta região, passando necessidade, conseguiu ainda cuidar dos meus outros 7 irmãos. E ali foi muito sofrido. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus cuida do seu povo. Orienta, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, agora nós estamos aos cuidados do Todo-Poderoso. Por isso, não é motivo de você ficar triste, porque você que está crendo, que creu no Senhor Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, Ele está cuidando da sua família. Não se preocupe, que Ele está cuidando de você, e você tenha consciência do tratamento que Deus está tendo para você. Você é sabedor disso, você sabe do agir de Deus na sua vida, mas muitas vezes você é negligente. Mas esta culpa não é de Deus, esta culpa é de você mesmo. Mas Deus está constantemente falando com você e querendo tratar com você e querendo cuidar de você e da sua família. Voltando ao testemunho, minha mãe creu no Senhor Jesus, e as bênçãos do Senhor Jesus alcançou toda a minha família. Um homem de Deus, no seu ministério terreno, ele estava encarcerado, e ali ele orou a Deus e a porta do cárcere se abriu. Foi um homem chamado Paulo e Silas, estava encarcerado, e diz que ele orava ao Senhor e aquelas portas se abriram. E ali o carcereiro ficou atribulado e não sabia o que fazer, falar para aquele chefe, e aí se atemorizou e correu até ele: homem, o que é que eu faço agora? Todo mundo está saindo da prisão, todo mundo está se libertando, o que é que eu faço? E aquele homem de Deus falou para aquele moço: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e toda a sua casa foi salva. Minha mãe creu, e esta palavra está se cumprindo hoje na minha família. Tem um número muito pequeno que ainda não creu, mas esse é momento muito curto, porque Deus sabe todas as coisas, e nós entregamos
a nossa vida para o Senhor. E esta palavra está se cumprindo constantemente na minha família. E pode se cumprir na tua família também. Em plena epidemia. Mas Deus está sob o controle de toda a situação. E ali, voltando ao testemunho, eu passei esses momentos distantes. E ali Deus foi dando graça, salvou minha família. E ali eu não tinha conhecimento desta palavra e nem deste Deus. E ali eu era muito rebelde. Eu andava armado, ia balada, criado por uma família entusiasmada. Ou seja, uma família considerada metida valente. Mas não era valente, metido. Valente é uma coisa, metido é outro. E ali eu andava entusiasmado. Muitas vezes eu andava armado de revólver e faca e com aquele entusiasmo e não ligava para as coisas de Deus. Mas minha mãe estava andando nos caminhos do Senhor. Meus irmãos começaram a trilhar no caminho do Senhor. E este pastor Evaldo de Sá conduzindo esse rebanho. Com a graça de Deus, Deus foi abençoando esse rebanho no Ministério Assembleia de Deus. E ali Deus foi salvando meus primos, foi salvando meus sobrinhos, foi salvando meu pai, foi salvando meu irmão. E Deus foi trabalhando na família e foi salvando a família. E Deus nunca parou de salvar e nunca parou de abençoar. E continua salvando e continua abençoando. E eu mesmo à distância, eu constituí família. E ali quando eu constituí família, eu em minha casa também entregamos a vida ao Senhor. E ali Deus começou a abençoar também a minha vida particular. E ali eu estava sendo abençoado. Eu estava desfrutando da graça de Deus na minha vida. Eu estava tendo uma família abençoada, querido. Mas eu tirei a visão de Cristo. E a palavra de Deus diz que não é para nós tirar a visão de Cristo. Ele é o alvo. E é necessário que você se direcione para o alvo. Não olhar para a direita e nem para a esquerda. E eu tirei a direção do alvo. E a partir do momento que eu tirei a direção do alvo, eu não imaginava que a minha luta era contra poderes espirituais da maldade. Eu não imaginava que a minha luta era contra hostes espirituais da maldade. Ali eu tinha comprado uma briga com o inimigo. Ali eu tinha comprado uma briga com o próprio diabo. Querido, o diabo não é teu amigo. O diabo, ele te apresenta forma de amizade para você. Ele te apresenta um prato recheado. Mas no final, ele é morte. No final, ele te destrói. Porque a missão dele aqui na terra é matar, roubar e destruir. Ele te apresenta o melhor prato que você pode imaginar. Mas no final ele te apresenta uma flecha bem afiada, com poder de alta destruição, que te leva à morte. Eu não tinha consciência que a minha luta era contra essa sorte. Querido, e ali eu me afastei dos caminhos do Senhor. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado nas águas. Ali meus filhos louvavam o Senhor, a mulher louvava o Senhor. E ali eu estava bem, mas eu tirei a visão do alvo. Eu brinquei de ser crente, eu brinquei de servir a Deus. E ali, aos poucos, eu fui me afastando sem perceber. O inimigo foi me afastando aos poucos, que eu não percebi que estava me afastando. Eu fui negligenciando, fui uma parte do mundo, uma parte de mim na igreja, ia a um baile escondido, pensava que estava escondendo, mas não estava. Ia para a igreja, ia para o baile. Comecei me envolvendo nos vícios, e aí fui levando, negligenciando, e aí não tinha força para ir para a igreja, e aí os filhos foram enfraquecendo, a mulher também enfraqueceu. Passou-se 14 anos nessa peleja.
14 anos comendo o pão que o diabo amassou na minha vida. Eu comi o pão que o diabo amassou. A palavra de Deus disse que o filho pródigo estava na casa do seu pai, desfrutando de tudo que era bom na casa do seu pai, mas ele achou que não era bom, achou que era bom, era o mundo. Ele tirou a visão do seu pai, ele tirou a visão do seu bem-estar social na casa do seu pai. Ele achava que o mundo era coisa boa. Eu também achei que o mundo era coisa boa para a minha vida. Eu saí da presença do Senhor, tua vida boa em família, e achei que o prato recheado de Satanás era bom para mim, querido. E ali eu fui comer as migalhas de Satanás. Passei 14 anos sendo mastigado e pisado por Satanás. Ele me levando e me conduzindo para onde queria. Onde ele me botava, eu ia. Ali igual um cachorrinho, comendo a migalha de Satanás. Dia por dia, 14 anos comendo migalha de Satanás. Porque eu tirei a visão do alvo, que é Cristo. Não podemos tirar a visão do alvo. E eu tirei a visão do alvo, que é Cristo. E ali, querido, esses 14 anos se passaram, e por fim de tudo, Satanás tirou a família. Satanás destruiu a família. Separei, mulher para um lado, filho para outro. Acabou com a família. E ali Deus permitiu que Satanás tirasse a família, afastasse os filhos. E ali eu entrei num estado depressivo, um estado muito caótico para a vida de um homem quando perde a família. Muitas vezes, querido, eu vou falar esse assunto porque muitas vezes você está chegando a este ponto. Muitas vezes você está prestes a perder a sua esposa, se afastar dos seus filhos. Muitas vezes você está nesta batalha hoje, esta batalha espiritual, mas eu creio que hoje é o dia da tua vitória, porque Deus está entrando com providência na sua vida hoje, nesta noite. Deus está entrando com providência na tua vida, assim como entrou na minha vida, está entrando hoje com providência. Muitas vezes você está prestes a perder a tua esposa. Muitas vezes vocês estão afastados. Muitas vezes vocês estão morando juntos, mas já estão separados. Mas Deus hoje está clareando a tua visão. Deus mudou essa situação diante da sociedade. Esta razão é uma das causas. O homem não tinha tempo para o filho. O homem não tinha tempo para a família. O homem não tinha tempo para a sua esposa. E Deus botou esta situação para salvar a tua família, para salvar o teu filho. Porque hoje você está junto com a tua esposa. Hoje você está orientando o teu filho. Não te preocupa, porque é Deus trabalhando na tua vida, querido. Nesta noite, Deus está te falando que Ele está tratando contigo dia após dia. Muitas vezes tu está atribulado, mas não é motivo de tu ficar atribulado. Levanta a cabeça, porque a redenção está próxima. A tua vitória está nas tuas mãos, querido. Voltando ao testemunho. E ali, querido, eu sofri nas garras de Satanás. Perdi esposa, filho, e ali eu entrei num estado depressivo. Encontrei o álcool de cara. Encontrei o álcool, e ali, juntamente com o álcool, surgia droga em roda de amigo, em roda de parceiro. Momentos que pareciam ser bons, momento que parecia ser satisfatório, mas a palavra de Deus nos diz, nos
nos orienta que a coisa neste mundo que parece ser bom, mas no final é morte. Ali a princípio eu tinha dinheiro, saí com a empresa, 2 anos de trabalho, recebi acerto, recebi parcela de seguro. E ali muitos que diz, amigo, a roda da minha mesa, bebendo cerveja, uísque, transporte para ir para as boates, transporte para conduzir para todo lado. Um prato recheado, a aparência do homem aos nossos olhos é bom. Mas ali, muita sorte da maldade, montando um aparato para destruir a minha vida, e eu tinha perdido o alvo que é Cristo, o alvo que me orienta e me conduz para enfrentar o inimigo. Eu tinha perdido esta noção espiritual. E aquela sorte usava aquele povo, aquela sorte usava esse povo e fazia aquela roda e parecia coisas boas. E ali eu me afundei, 3 anos nos vícios, nas drogas, na bebida. E ali, querido, eu me deparei com a situação de chegar ao ponto de mendigar. Mendigar, em muitos países, sabe o que é mendigar? Aqui no Brasil tem um mendigo, tem um pé inchado, tem tombadinha, tem vários tipos de miserável da vida. Miserável da vida, pisado por Satanás, melhor falando. Muitos miseráveis da vida, pisados por Satanás, mendigando até o pão de cada dia, não vestindo roupa limpa, andando com uma roupa suja das sujas, dormindo no chão, a ponto do cachorro lamber a boca, dormindo nos botecos, a ponto de cachorro lamber a boca. Os miseráveis, mendigando a migalha de Satanás. Satanás fazia isso comigo. E ali, querido, eu não tinha força. Eu não tinha força. Eu queria mudar a minha história. Eu queria mudar a minha vida. Eu olhava para o céu e pedia a Deus que me ajudasse. Eu já tinha me afastado da minha família, um erro grave. Você não pode fazer isso. Você que está mendigando, eu sei que você tem pessoas que estão mendigando, que está me ouvindo, que está me assistindo nesta noite, que mendiga na rua e hoje está tendo a oportunidade, se afastou da sua família, a oportunidade de estar ouvindo este vídeo, de estar vendo este vídeo, se afastou da sua família. Não faça isso. Não se afaste da sua família, porque o inimigo, ele quer isso da sua vida. Ele quer tirar a sua família e botar a família dele do mal. Ele quer aproximar a família da maldade para te destruir. E quando você se afasta da sua família, você fica vulnerável ao inimigo. E ali ele lhe pega, ele lhe maltrata, ele lhe machuca. Porque você se afastou da sua família. Foi a besteira que eu fiz, eu afastei da minha família. Não queria saber da minha família. Fui para os pratos recheados de Satanás no mundo da vida. E ali ele me levou de mal ao pior. E aí, querido, eu tentava mudar de todo jeito. Tentava achar força de mim mesmo, mas eu não conseguia. Mas um certo dia, eu cansei e disse: Senhor, eu não tenho mais força. Não tenho mais força. Senhor, me liberta. Eu falar com Deus: Senhor, me liberta. E Deus tocou no meu coração para me sair daquela vida, para mim tomar uma decisão radical. E eu ouvi a voz do Senhor. E ali eu tomei uma decisão de sair de vez dessa vida, que eu ia me conduzindo à morte. Eu ia me conduzindo à situação que Satanás queria que eu ficasse. E ali eu criei força, Deus me deu força. E ali eu cheguei para Deus, orei ao Senhor, disse: Senhor, eu não suporto mais. A partir de hoje, eu não vou fazer mais do meu esforço, mas sim, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor.
Eu fui ali no homem de Deus chamado Pastor Humberto, num bairro de Timon, Parque Alvorada. E ali, querido, eu já estava atribulado por legiões de demônio cerca de 3 semanas. Não dormia, atribulado por legiões de demônio. Demônio entrava dentro do meu corpo, que eu sentia demônio se movimentando dentro do meu corpo. Demônio movimentava na barriga, demônio se movimentava nas costas, demônio se movimentava nas minhas pernas. Eu sentia todo movimento esquisito que você imagina que você pode sentir no seu corpo sem você querer. Tudo isso os demônios faziam comigo. E ali eu criei força e fui ali naquele homem de Deus. E ali eu pedi que aquele homem renovasse a minha aliança com o Senhor. E ali aquele homem renovou a aliança com o Senhor, a minha aliança com Deus. Irmão, e ali eu senti aqueles demônios me atribulando. E aquele homem, eu falei para aquele homem de Deus, Pastor Humberto, o Senhor orou por mim, mas eu sinto que ainda tem demônio no meu corpo. Ele chegou e falou para mim: irmão, você agora é um homem de Deus. Você agora tem autoridade para expulsar demônio, pisar em serpente, curar enfermo, falar novas línguas. Você agora tem autoridade do céu para pelejar contra as hostes da maldade, contra Satanás. Querido, eu falei com minhas palavras, mas ele falou com as palavras dele: irmão, você é um crente, você tem autoridade. Mas foi essas palavras praticamente para você entender melhor que eu falei para vocês. Gente, e ali eu saí triste com aquelas palavras naquele momento. Mas aí Deus foi falando comigo que eu tinha autoridade. Que eu tinha autoridade agora. Agora eu era crente. Eu era um crente fraco, um crente endurecido. Eu vivia pedindo oração aos irmãos. Eu vivia correndo a qualquer irmão pedir oração, mas só porque eu não me posicionava no lugar da minha bênção. Não adiantava eu pedir oração e ficar fora da posição que Deus estava me querendo. Não adiantava, eu estava na casa do pastor, eu estava na casa do irmão Francisco, do irmão Benedito, pedindo oração, se não me posicionasse no lugar da minha bênção. E ali, querido, eu comecei a me posicionar diante de Deus, porque Deus foi abrindo meus olhos. E aquela luta era contra sangue, não. Aquela luta era contra poderes espirituais da maldade, que eles entravam dentro de mim e saía a hora que queria e me conduzia para onde queria, e eu não via nada. Eu sentia, mas não via. E ali eu vi que não era fácil, mas aquela palavra continuava falando no meu coração que eu tinha autoridade agora, porque agora eu tinha entregado a minha vida para o Senhor, e ali eu tinha autoridade. E a partir daquele momento eu entreguei minha vida para o Senhor. E ali, querido, a batalha espiritual só começou. Você que está aí, distante, cansado, acha que terminou eu falando, pois eu quero te dizer e pedir a compreensão de você mais um pouquinho, que agora que começou a batalha. Se você acha que terminou a batalha na minha vida, agora que eu vou falar para os senhores, para a senhora que estão aí contemplando, que começou agora. Ali, querido, eu tentar resumir o máximo agora para você entender, para ser mais rápido. Ali eu cheguei ao ponto de enlouquecer. Eu cheguei ao ponto de enlouquecer, perdi o sentido. Ali Deus permitiu que eu perdisse o sentido. E ali, para mim perder o sentido, eu fui para o local de trabalho, que eu sou cabeleireiro. E ali eu fui para o local de trabalho. A partir de uma noite de batalha, de luta espiritual, eu saí até meu trabalho. E ali
eu afrontei o próprio Satanás. E ali aquela afronta foi tão grande, tão tremenda, que eu estava tão atribulado, que eu afrontei o Satanás. E ali, a partir do momento que eu afrontei Satanás, eu fui para aquele trabalho, e ali estava cansado. Botei os meninos para ir para o celular, almoçar, e ali eu baixei a porta daquela loja para tentar descansar um pouco. E ali eu ouvi literalmente Deus falando comigo pela primeira vez. Deus falou comigo, disse: filho, o Satanás tem pedido a tua vida a todo momento. Satanás está furioso contigo. Eu, ouvindo aquela voz do Senhor Todo-Poderoso, eu fiquei tremendo. E ali Deus falou mais: para tu ver que eu que estou falando contigo, eu vou permitir que tu ouça o rugido de Satanás. E ali, querido, pela primeira vez, eu ouvi um rugido tremendo de Satanás. Um rugido tão tenebroso, que ali, querido, eu fiquei tremendo, caí ali, pedindo a misericórdia de Deus. Eu sei que Ele é rico em misericórdia, mas nós somos homem terreno e muitas vezes nós não sabemos nem como se expressar diante de Deus. Mas no momento que veio na minha boca era pedindo misericórdia, que Deus tivesse misericórdia da minha vida, daquela situação que eu estava naquele momento. E ali eu contemplava Deus falando com Satanás: larga meu filho, Satanás, larga meu filho, Satanás. Literalmente eu contemplava Deus falando com Satanás, e a fúria de Satanás eu contemplava ali. E ali eu fiquei pasmado, e ali eu fiquei numa situação caótica. E ali, querido, eu caí por terra. Chegou meus companheiros de trabalho, e eu estava caído sobre o chão, mas eu estava consciente do mundo espiritual e o mundo literal. Eu estava vendo os meus colegas e estava tendo visão espiritual. E ali, querido, eu caí por terra. E ali aqueles amigos de trabalho chegaram e não entendiam o que estava acontecendo. Eu ali no chão, dentro do banheiro, me escondi dentro do banheiro, e ali eu caído. E eles começaram a dizer que ia chamar o médico, ia chamar o socorro, ia me levar para o hospital. Ele não estava entendendo, porque ele estava tendo visão literal. Mas é necessário que nós tenha visão espiritual, porque nossa briga não é contra a carne e não é contra sangue, é contra a horte espiritual da maldade. E ali ele estava vendo minha situação literal, eu caindo no chão. Ele não estava sabendo o momento que eu estava passando. E ali eles me agoniaram de uma tal forma que eu não suportei. Eu levantei e falei para algum deles: rapazes, eu não tenho nada, me deixa em paz, que eu quero ficar em paz. E ali eu contemplava a luta espiritual, contemplava batalha espiritual. E ali, querido, eu fui passando por mundo espiritual. Fui passando por mundo espiritual, e ali eu fui saindo do mundo literal. Literalmente, eu fui passando por mundo espiritual. Ali eu recordo que eu saí daquele ambiente de trabalho e saí caminhando, sentindo a minha casa. E ali, quando eu cheguei na minha casa, abri o portão e chegou umas pessoas e falaram: tu vai entrar aí? Eu digo: não vou entrar. Eu saí da casa e ali me conduzi a uma rua, subindo a um certo local. E ali eu fui caminhando naquela rua, fui caminhando, e aí eu fui perdendo o sentido literal do nosso mundo normal. E ali eu fui passando para o mundo espiritual. E ali, querido, eu fui para o mundo espiritual, e ali eu contemplei muitas visões espirituais. Muitas visões, eu vou citar algumas. Ali eu me encontrei numa visão espiritual, que eu estava cercado de demônio como que fosse zumbi. Demônio como que fosse zumbi. E ali, aqueles demônios,
o local que eu estava era como que fosse um campo de futebol. Ali um campo de futebol, e naquele campo de futebol tinha muitos demônios. Muitos demônios que tinham vida, mas não era vida própria. Aqueles demônios, eles ficavam emergindo na terra. Eles se emergiam na terra e ali estava sob o comando de Satanás, a segurança, fazendo aquela segurança do meu ser. E eu me encontrava ali no meio daqueles demônios. E ali eu estava faminto naquela situação. E ali eu contemplava um anjo do Senhor se movendo nas nuvens. No meio do céu, esse anjo se movia nas nuvens e descia a minha direção. No momento que esse anjo descia a minha direção, ele trazia um certo alimento. E ali no momento que ele liberava aquele alimento para a minha pessoa, aquele alimento, quando chegava próximo de mim, aqueles demônios saíam da terra e pegavam aquele alimento e se imergia para a terra novamente. E ali passaram vários dias naquela situação, querido. E ali, quando passou aquela situação no mundo espiritual, eu estava literalmente. E ali passou aquela situação, eu fui trasladado espiritualmente num ser espiritual, como que fosse uma nave espacial. E aquele ser me pegou e me conduziu a um certo lugar, ao alto mar. E ali ele me conduziu ao alto mar, e ali abriu as águas do mar. E ali abriu as águas do mar, e ali quando abriu a água do mar, abriu uma cratera, aproximadamente 10 metros quadrados. E ali aquela cratera, um monstro buraco nas profundezas do mar, no alto mar. E aquele ser espiritual me soltou sobre aquela buraco, aquele local que abriu. E ali, querido, eu comecei a cair naquele buraco. E ali eu caí bastante tempo. E quanto mais eu caía, mais eu via umas comportas, eu caía um pouco de tempo, abria uma comporta e fechava. Eu passava um pouco de tempo, abria outra comporta e eu passava. Muitas comportas se abriram e eu passei caindo. Passei bastante tempo caindo. E ali quando eu parou de cair, quando eu parei de cair, eu estava no lugar terra. Aproximadamente terra que nem se encontra aqui esse ambiente escuro, mas pouco visível. E a gente contemplava aquele lugar infernal. E ali Deus falou comigo no meu coração que eu estava ali no lugar infernal. E ali eu me encontrei numa cela aproximadamente 4 metros por 6, mais ou menos. E ali naquela cela havia mais ou menos umas 3 a 4 pessoas ali naquele local. E aquelas pessoas, elas entravam em decomposição, saía uma baba do seu corpo e se desmanchava. E ali eu era recém-chegado, eu estava recém-chegado naquele local, e aquela baba se desmanchava e vinha escorrendo ao meu encontro. E ali eu clamava ao Senhor, e eu sentia Deus falando comigo que eu estava num lugar infernal. Mas algo dentro de mim falava comigo para eu clamar ao Senhor. Algo dentro de mim falava para eu buscar Deus, que havia uma saída ainda para minha vida. Havia uma saída. Algo falava dentro do meu ser. E ali, querido, eu estava naquela situação caótica, no lugar infernal, nas profundezas da terra, fechado por várias comportas, lacrado por Satanás, nas profundezas da terra. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a buscar o Senhor e pedir a misericórdia do Senhor para comigo. E ali, querido, aquele momento eu clamava o Senhor. E ali, querido, surgiu uma luz resplandecente como essa luz, e aproximadamente parecido com raio.
descendo do alto céu, sublime céu descendo, varando todas aquelas comportas. Aquela luz vinha varando todas aquelas comportas em minha direção, na profundeza da terra. E aquela luz, ela emergiu a minha cabeça. Aquela luz veio sobre a minha cabeça e emergiu todo o meu corpo. E no momento que aquela luz emergiu meu corpo, ela foi me erguendo. Ela foi me erguendo, querido. Ela foi me erguendo. E ali eu fiquei tremo ali na presença do Senhor. E ali eu fiquei tremo, querido. A presença do Senhor é forte. A presença do Senhor é forte. E ali eu fiquei tremo, querido, naquela situação. E ali eu fiquei com medo e tremo. E aquela luz foi me erguendo. Aquela luz foi me erguendo. Foi me erguendo. E eu ali, no espírito de oração, com o olho fechado. E aí, querido, aquela luz me colocou no local de terra firme. E ali eu fiquei em terra firme. E eu senti cheiro de mato verde. Eu senti cheiro de mato verde. E ali eu ouvi a água do mar batendo sobre a rocha. As águas do mar batendo sobre a rocha. E ali, querido, eu ouvi aquelas águas batendo sobre a rocha. E comecei a sentir o aroma de mato verde. E ali Deus foi me dando força e coragem para eu abrir o olho. Para eu abrir o olho. Querido, eu quero falar para você nesta noite que hoje Deus está abrindo teus olhos. Deus está falando com gente aqui nesta noite que está contemplando este vídeo. Deus hoje está abrindo teus olhos. A partir de hoje você vai começar a ver a glória de Deus na sua vida. Oh, Deus maravilhoso, querido. E ali eu abri os olhos. Criei força para abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, querido, eu estava num lugar de chapada, considerado aqui nessa nossa região do Brasil, Nordeste, tem um mato chamado Chapada, é uma região de mato rasteiro e alguns pés de pau, falhado, distante um do outro, e muito capim na nossa linguagem. E aí, querido, eu olhei para o alto céu, contemplei este céu que nós contemplamos, que a Bíblia diz que é o primeiro céu. Nós contemplamos este primeiro céu, estas nuvens, que nós contemplamos com nossos olhos nus, com nossos olhos até onde dá de nós enxergar. Eu contemplei essas nuvens, e ali, querido, meu coração se alegrou, meu coração se regozijou, porque eu estava num momento de situação caótica, nas profundezas da terra. Eu estava nas profundezas da terra, e agora eu estou sobre a terra, olhando para esse céu que nós encontramos hoje. E ali meu coração se alegrou. Meu coração se alegrou naquele momento. E ali naquele momento eu contemplei dois anjos louvando o Senhor com muito poder e glória ao meu redor. O poder e a glória daqueles anjos era tão grande que as árvores deitavam, o capim deitava, era muito poder e muita glória, querido. E no momento que aqueles dois anjos começaram a louvar o Senhor, eu comecei a ouvir um coral no alto céu, que ia da extremidade à outra do céu, um coral muito lindo, um coral muito maravilhoso, chega a estremecer as bases dos primeiros céus. Cheguei a ouvir assim batido de sapateado de pé, e uma só voz, muito lindo, muito maravilhoso, querido. Isso, Deus me levou para essa situação espiritual. E eu passei um pouco desapercebido. Vou voltar atrás um pouco, para você entender melhor. E antes de eu chegar aí, nessa situação, eu passei por outra situação espiritual. Eu estava num lugar cercado
cercado por seres espirituais. Eu estava cercado por seres espirituais. E ali eram muitos seres espirituais. E eu estava à beira de um rio. E à beira desse rio tinha uma rocha como essa parede. E o rio próximo à rocha e eu aqui ao lado da rocha. E à minha frente, à minha direita e à minha esquerda estava cercado por ser espiritual, tentando tirar a minha vida. E ali, querido, eu estava buscando a Deus, sempre buscando a Deus, sempre buscando a Deus. Eu quero te falar mais nesta noite. Você que está passando um momento difícil, não importa, mas busca a Deus na tua vida, que Ele vai te dar vitória. Eu estava buscando a Deus sempre. E ali, querido, eu me encontrava naquela situação. E ali, quando tinha um homem que liderava aquele exército de seres. E aí, eu buscando a Deus, quando eu contemplei no alto céu um ser espiritual, creio eu que era o próprio Senhor Todo-Poderoso. Um homem bem trajado de preto, da cabeça branquinha que nem uma pluma de algodão que resplandecia, bem trajado, aproximadamente a idade de 60 anos, em cima do tapete. Aquele homem em cima do tapete, ele olhou para aquele homem líder daquele exército da terra, que estava querendo tragar minha vida. E ele olhou para aquele chefe e falou lá do alto céu, lá do certo meio, em cima do tapete. Ele olhou e disse: ei, eu já te falei para tu largar meu filho. Eu já te falei para tu largar meu filho, querido. E aquele ser espiritual jogou uma corrente de fogo sobre aquele ser da terra. E aquela corrente atracou aquele transporte espiritual daquele ser. E aquele ser espiritual pegava essa corrente de fogo e girava com aquele ser atracado. E girava, e girava, e girava. E aquele ser gritava: eu não vou mexer mais com ele não, Senhor, eu não mexo mais com ele. E o Senhor falava: eu já te falei para tu não mexer com meu filho, eu já te falei. E girava, e girava. E aí ele lançou aquele ser do além. Lançou até onde eu não vi mais, querido. Não te preocupa que na vida sua, na vida da tua família, Deus a partir de hoje está girando uma corrente de fogo sobre a tua família. Ele está tratando contigo nesta noite, querido. E ali, querido, aquele ser espiritual, creio eu que era o próprio Deus, desceu naquele tapete em minha direção. E aí se transformou um cavalo preto que brilhava, e ele montou neste cavalo. E aquele cavalo vinha correndo em minha direção, vinha correndo e descendo em minha direção. E aí aquele cavalo vinha em minha direção. E aí, querido, quando chegou no certo meio, aproximadamente 20 metros de altura, aquele ser espiritual desceu para a terra, sumiu o tapete, sumiu o cavalo, e aquele ser espiritual se transformou num homem natural na terra. De frente à minha pessoa, de frente àquele exército que me afrontava, aquele líder ele já tinha jogado ao além. Ali estava eu, o exército que me afrontava e o ser espiritual. E ali aquele homem espiritual, que ali ele estava como homem espiritual. Ele pegou e girou as suas mãos, girou, e sobre as suas mãos se transformou uma bola. E aquela bola girava em suas mãos. E aí ele soltou aquela bola girando no chão. E aquela bola saiu girando e tocando nas pessoas. Saiu tocando naqueles outros seres. Saiu tocando. E todo aquele ser que estava ali começaram a se encher do poder de Deus. Começaram a se encher. E ele foi tocando e foi se enchendo, enchendo. E todo aquele ser foram cheios do poder de Deus. E hoje você, aonde você estiver, você está sendo cheio
que Deus está tratando contigo nesta noite. Querido, em algum tempo eu passei pedindo que Deus me revelasse esta situação. Passou alguns dias, foi em 2017 que aconteceu isso comigo. Hoje é um momento ímpar. Eu nunca falei, eu nunca testifiquei o que eu estou testificando outra vez desta palavra e de que Deus fez na minha vida para ninguém, igual eu estou falando nesta noite. Algumas vezes para algumas pessoas, mas dessa forma para muitas pessoas hoje é um momento extraordinário, um momento sublime, um momento muito importante. Estou declarando isso para vocês, gente. É muito bonito, é muito importante o que Deus faz na nossa vida. E ali eu pedi a Deus e Deus me revelou. Nós estamos numa batalha espiritual, brigando, lutando contra a ser espiritual. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é obrigado nós nos revestir de toda a armadura de Deus para nós batalhar. Você que é crente, você que entregou a sua vida ao Senhor, pois agora você tem que se revestir de toda a armadura. Você tem que se batizar nas águas. Você se batizou nas águas, você se batiza, busca o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder, de poder do alto. Esse revestimento de poder vai lhe dar força para você combater o inimigo. E nos últimos dias, nas últimas horas que nós estamos aqui na terra, é necessário que você estar cheio do poder, cheio da autoridade do alto. Conhecimento da terra é bom, é ótimo, mas se não tiver revestimento do alto, nada feito. Tem que juntar conhecimento da terra e revestimento de Deus, sabedoria do alto, porque só assim você vai combater o mal da sua vida. Só assim você vai combater as hostes da maldade na sua vida. É necessário você estar cheio do poder de Deus, porque você vai ser orientado pelo próprio Deus na batalha. A força não está em você, a força é do alto, o poder vem do alto, a autoridade está com Ele, a força é dele, tudo está com Ele. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, aí sim, aí Ele toma a direção da sua vida. E aí sim, você está apto a lutar com o inimigo de nossas almas e pelejar. Querido, voltando ao testemunho. E ali passou aquela situação espiritual. Essa situação aconteceu em muitas outras. E eu voltei, era por volta de 1 da manhã. Eu estava numa mata, fechada à noite, caído no chão, todo desfalecido, unha arrancada, pé cortado, todo picado de inseto. Não tinha força nem de me levantar. Imagine você estar no meio da mata, por volta de 1 da manhã. Você estava no mundo espiritual e aí você volta para o seu mundo literal. Você volta para o seu corpo normal. Creio eu que eu morri e Deus me ressuscitou e eu não tenho medo de falar isso para ninguém. E acredite se você quiser. Se não acreditar, porque não quer. Porque não tinha testemunha, não tinha ninguém lá. Só estava eu e Deus. Ninguém tirou foto, ninguém filmou. Mas é que eu posso adiantar para os senhores e a senhora que eu morri e Deus me ressuscitou naquela noite. Porque hoje Ele tinha esse
encontro marcado comigo e contigo, testificando dele na minha vida e das bênçãos que ele pode fazer na sua vida. Eu acordei nessa situação. Olha a situação. Deus me conduziu até um certo hospital, me levou até um certo hospital, ninguém me localizou. Eu sei que Deus me conduziu, mesmo mago, sem nenhuma estrutura, sem nada, nu, de zorba ou de cueca. Sei qual é a linguagem, mas eu creio que você entenda. Estava de zorba e ali Deus me conduziu a um certo hospital e ali eu fui andando. Eu sei que eu me deparei, eu tinha chegado nesse hospital. Quando eu cheguei nesse hospital, as pessoas não queriam me receber, porque eu estava muito pior do que um mendigo. Além de magro, nu, sujo, barbudo, feio, fedido, tudo que você pode imaginar, eu me encontrava, o meu corpo naquela situação. E ali, até que as pessoas me atenderam e me receberam naquele hospital. E ali me medicaram. E ali por volta de 8 da manhã, eu acordei. Quando eu acordei, minha família tinha me localizado. Não sei como, mas tiveram informação da minha pessoa, que eu me encontrava naquele hospital. E aí, chegaram a tirar foto da minha pessoa, onde eu estava nessa situação. Após 13 dias desaparecido, numa batalha espiritual, onde Deus me levou, pegado pelas mãos, me mostrando como é a batalha e como é a luta espiritual. Ao sair desta batalha, meu corpo estava nessa situação que vocês estão contemplando nesta noite. Esta foi a situação de uma batalha de 13 dias no mundo espiritual, sem comer e sem beber, mas guiado pelo Espírito de Deus. Foi essa a situação. E ali, querido, se passaram alguns dias, eu fui para a minha família e ali fui medicado. Mas há demônios na nossa vida. A palavra diz que os demônios surdos, demônios mudos, é necessário jejum e oração para ele sair do corpo humano. O jejum, oração é necessário. O próprio Jesus falou para os seus discípulos que os demônios surdos e mudos só saem com jejum e oração. As legiões. E ali esta batalha espiritual que eu tinha passado, eu vim para minha casa e ali passei alguns dias com a família, mas o inimigo me atribulando muito ainda. Ali eu vivia atribulado constantemente com o inimigo. Muito inimigo atribulava. Eu fui tentar viver uma vida social, só lá na cidade, mas não conseguia viver, porque continuava atribulado com o inimigo. E Deus tocou no meu coração para vir botar minha família aqui neste povoado, Mata Pasto, anexa da cidade de Timon. E aqui eu vim, e ali, uma certa feita, na noite que eu cheguei, durante o dia, eu fui atribulado de uma tal forma novamente por demônio, que ali eu saí para casa da minha irmã, e ali os demônios me atribularam a noite inteira, que eu cheguei a correr. Era por volta de 11 da noite, eu saí correndo, atribulado de demônio, sentindo ao Rio Parnaíba, enfrentando mato, calombim, espinho branco, um tipo de espinho aqui da região, espinho calombim e águas de baixão, lagadiço, uma terra muito movediça, muito alagada. Eu enfrentei todas essas águas e ali passou a noite inteira. Minha família me procurando, minha família me buscando atrás de mim naquele momento. E ali passaram a noite me procurando, e ali o dia, metade do dia, vieram me localizar por volta das 3 da tarde. Quando eles me localizaram,
E ali, querido, minha família me localizou, tentando falar comigo. O inimigo é sagaz. O inimigo configurou os meus irmãos em demônio. Eu não contemplava a face dos meus irmãos. E ali eu me assombrava com meus próprios irmãos, atribulados pelo inimigo. E ali, meus irmãos, todos servos do Senhor. Meu cunhado, servo do Senhor. Alguns colegas, servos do Senhor. Ali, me cercando e temendo que eu corresse, não sabia o que fazer. Aí um certo irmão meu teve a atitude de me pegar a pulso. Me pegar a pulso e chegar ao ponto de maniar. Amarrar, como você entende. E ali esse irmão me pegaram a pulso e me cercaram. Querido, eu quero falar para os senhores que estão contemplando este vídeo. Muitas vezes nós temos autoridade e poder do alto, a poder para expulsar demônio. O próprio Jesus falou: pisar em serpente, se comer coisa mortífera, não fará nenhum dano. E muitas vezes nós não sabemos usar essa autoridade que nós temos. É necessário que nós sabemos usar a autoridade que Deus nos deu. Meus irmãos, meus cunhados, tudo crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. E eu endemoniado. Mas eles pensavam que estavam lutando era contra carne e sangue. E a batalha não era contra carne e nem sangue, era contra as hostes espirituais de Satanás que estava sob meu ser. E ali eles me pegaram a pulso. Mas com a mão dos homens de Deus é abençoada. Onde toca, demônio não resiste. O homem de Deus, onde ele toca, não há demônio que resiste, não há Satanás que resiste. Ele não sabia usar a autoridade que Deus deu para ele, mas ele era ungido do Senhor. A partir do momento que eles me tocaram, o Satanás bateu em retirada, porque ele não resiste aquele que está sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, e ali, quando eles me tocaram, o inimigo saiu. O inimigo bateu em retirada. Voltando ao testemunho, querido. E ali, eu estava naquela situação e meus irmãos pegaram a pulso. Mas os homens de Deus, os homens usados por Deus, o inimigo bateu em retirada. No momento que eles foram me pegar, porque eles eram homens de Deus. E a partir do momento que você está na presença do Senhor, aonde você tocar, o inimigo tem que bater em retirada. E ali me pegaram e me trouxeram para casa. E meu irmão achava que os demônios já estavam no meu corpo. E eu falei literalmente para ele: meu irmão, eu estou contemplando vocês. Eu sei que vocês são meu irmão. Eu não tenho nada aqui. Me solta. E aí meu irmão, desconfiado, me soltou. E ali, mas ele bem desconfiado, amarrou a manilha, a corda no braço dele e outro no meu. E me trouxe amarrado como que fosse ali um animal, puxado pela coleira. Desconfiado. Mas ali o demônio já tinha batido de retirada. E ali, querido, eu vim para casa e ali passei alguns dias em casa. E ali fui tentar levar uma vida social novamente. E ali os demônios me atribolizavam tremendamente. E ali eu orava ao Senhor. E Deus botou no meu coração para eu jejuar e orar e ler a palavra 13 dias, comendo 3 laranjas e molhando a ponta da língua, sem banhar, sem trocar de roupa, sem trocar de sapato. Deus colocou no meu coração que eu ia fazer esta situação com este jejum, porque a batalha é espiritual. E soldado na batalha
Não é momento de nós olhar mais para o mundo. É momento de nós olhar para a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Não é momento mais de nós brincarmos nas últimas horas. Não é momento. E aí, querido, eu comecei esse propósito em prol da minha libertação. Comecei esse propósito de jejum e oração. Eu já estava taxado como louco, já tinha passado 13 dias desaparecido, já tinha corrido doido, já tinha sido maniado, já não tinha mais roupa, já não tinha mais trabalho, já não tinha mais dignidade, já não tinha mais respeito, já não tinha mais família, já estava condenado aos olhos dos homens, como um louco varrido sem jeito para os homens. Olhava para a minha pessoa, eu estava condenado ao olho humano, porque eles não contemplavam esta batalha. Eles achavam que esta batalha era contra sangue e carne, mas esta batalha era espiritual. E ali eu estava nesse propósito que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes a minha irmã falava: meu irmão, não está isso na Bíblia, você está morrendo aí aos poucos, está se matando. Mas Daniel passou 21 dias, Cristo passou 40 dias, Moisés passou 40 dias, e aí muitos mais passaram dia, tudo ordenado por Deus, e foi Deus que determinou na minha vida essa situação, porque de mim mesmo eu não consegui. E ali eu passei 13 dias, sem comer, sem beber, jejuando, orando, lendo a palavra, comendo 3 laranjas e molhando a ponta da boca, aqui nesta área de batalha. Aqui foi um campo de batalha. Eu passei 13 dias, aqui eu saí alguns dias para fora, mas a maioria do tempo foi aqui neste lugar, sem trocar de roupa, com 13 dias, por volta de 1 da manhã, Deus me deu uma visão para o arrebatamento da igreja. E ali eu tive aquela visão do arrebatamento, e ali eu achava, a gente é muito falho, querido. Gente, nós falamos muito nesta terra, a gente contemplando Deus falando conosco, a gente está contemplando o poder de Deus na nossa vida, mas a gente é muito falho. Foi assim no princípio, está sendo, mas não é para ser assim. Por causa da nossa falha, nós estamos correndo um grande risco de perder a nossa salvação. O povo do Egito contemplaram a glória de Deus na sua vida, contemplaram Deus abrindo o rio, contemplaram Deus clareando ele na escuridão, contemplaram Deus descendo o alimento do céu, contemplaram o poder supremo de Deus na sua vida, e ali duvidaram a toda hora daquela situação, e aí não é diferente. Deus estava trabalhando na minha vida, e ali eu achei que estava ainda tranquilo, tinha terminado a batalha. Senti fome, sou homem, sou ser humano, comi 5 laranjas. A partir do momento que eu comi 5 laranjas, Deus falou comigo: vai para 16 dias agora. Deus me deu uma molezinha, mais 3 dias de jejum e oração. E aí foi para 16 dias. Passei mais 16 dias na batalha. E ali, quando eu passei 16 dias, Deus falou comigo que ia me tirar daqui, ia me levar para um lugar. E eu indaguei com o Senhor: Senhor, para onde é que eu vou? Eu não tenho lugar para ir, eu não tenho roupa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, e além de tudo sou doido, além de tudo sou louco. Para onde é que eu vou? Olha a falha nossa, querido, olha a nossa falha diante de Deus. Nós não podemos tirar a confiança de Deus da nossa vida.
Nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que depositar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Não importa o momento que você está passando hoje, mas aquele que te dá a fé e a esperança e a confiança, Ele tem o poder, está sobre Ele, e Ele vai te dar a vitória. E ali eu estava naquela situação, e ali Deus falou comigo, e ali eu fiquei aguardando, mas triste, de cabisbaixo. Amanheceu o dia 16. Deus moveu uma jovem, moveu uma irmã que eu tenho por parte da outra família. Não sei como, eu sei que elas conseguiram uma ambulância do SAMU, elas conseguiram uma viatura do guarda municipal, elas conseguiram um aparato de socorrista, bombeiros, entre guarda municipal, aproximadamente de 10 pessoas. E quando fechou os 16 dias, por volta de 12, 1 hora, chegou este aparato de pessoa aqui, neste local, para me levar diretamente para o Metuna, amarrado, seja lá como for. E ali, quando eles chegaram na situação, aqui nesse local, eu quis ficar atemorizado. Mas aí Deus falou no meu coração: não te atemorize, porque o advogado fiel está em ação. Não fique atemorizado, querido, com essa epidemia que está acontecendo. Não fique atemorizado com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque o advogado fiel está em ação. E aí Deus falara comigo naquela situação. E ali, querido, eu fiquei quieto. E ali cercaram os guardas municipais. E ali eu falei: meu irmão, eu vou. Não precisa ficar atribulado, que eu vou. Aí meu irmão se manifestou. E ali Deus já providenciou, meu irmão, com dinheiro no bolso. Só o agir de Deus na vida, ser humano. Meu irmão se manifestou com dinheiro no bolso dele. E ali já foi comigo. E ali eu acompanhei esse aparato, que ia me pegar amarrado, seja lá como for, diretamente pro Metuna, pro lugar que só vai louco, taxado como louco naquela situação. E ali eu fui para aquele lugar. E ali chegaram lá, me botaram lá num banco e me deram um comprimidinho azul. E ali me sentaram no banco. E ali ia para cima, ia para baixo, não sabia para onde eles iam. Ele ficava andando, subindo e descendo. E ali Deus falava comigo: o advogado fiel está em ação, não te preocupe. E ali passaram alguns tempos e chegaram com a minha pessoa: vambora. O médico falou que tu não tem nada. Olha, 16 dias sem comer e sem beber, o médico disse que o cabo não tem nada. Desfalecido, sem trocar de roupa, todo sujo, imundo, fedido. O médico disse que o cabo não tem nada, 16 dias. E ali já foi dispensado a ambulância do SAMU, guarda municipal, todo mundo para seus ares. E ali já peguei uma condução, um táxi. E ali disse que a gente vinha pro hospital de CAPS da cidade, do bairro. E ali eu me localizei para aquele CAPS do bairro. E ali disse que ia tomar uma injeção, uma vitamina, só precisava. E ali tomei aquela vitamina e tudo. E ali eu fui desfalecendo e dormi. Me levaram dormindo para uma residência que eu nem imagino que iria para lá. Quando eu acordei naquela residência, eu estava banhado. Olha o que aconteceu, eu estava banhado, eu estava com a sandália nova, eu estava numa cama limpa, eu estava diante do travesseiro limpo, e ali me ofereceram uma comida quentinha da hora, perfeitinha.
Olha a maravilha de Deus na vida do ser humano. O jovem, quando chegou na casa do seu pai, pediu que seu pai aceitasse ele de volta. O seu pai o recebeu e lhe deu uma veste nova, lhe banhou, lhe deu uma sandália nova, lhe deu um anel de autoridade e fez um banquete para seu filho. E eu fui recebido mais ou menos, ou praticamente dessa mesma forma, porque era a vitória que Deus estava contemplando juntamente comigo naquele momento. E ali, querido, a vitória sobre a sorte espiritual da maldade que estava sobre o meu ser estava batendo em retirada naquela hora, porque a vitória em Cristo Jesus é garantida. Não importa o momento que você está passando, não importa a situação que você está passando, mas se você entregar a sua vida para o Senhor, ou se você está afastado, volte para a casa do Pai, que lá a fartura, lá a limpeza, lá a veste nova, lá alimento, tudo de bom que você imaginar. E você sabe, você tem a consciência que na presença de Deus há alegria, que na presença de Deus há fartura. E até hoje, querido, 2017 começou a batalha. Essa batalha foi terminar lá no final de 2018, por volta de 1 ano e 7 meses de batalha espiritual. Esta batalha travada no mundo espiritual soma 13 dias mais 16 dias. Olha, não é fácil. Nossa luta não é fácil. Nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A partir dessa noite, você não é mais inocente da situação que nós se deparamos sobre esta terra. Ou seja, nesta terra, hoje você já sabe que o que você está passando não é batalha de homem, é batalha espiritual contra as hostes da maldade. Por isso, querido, você que está contemplando este vídeo, nesta noite, eu lhe apresento a sua situação para Deus. Eu apresento a sua situação diante de Deus. Que a partir dessa noite, entregue a sua vida para o Senhor, que Deus vai lhe dar vitória. Eu vou fazer uma oração para onde você estiver. Onde você estiver, estado, nação, muito distante, língua, não importa a sua língua, não importa a nação que você está, onde você estiver, o Deus Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está contemplando o teu clamor, Ele está contemplando a tua situação agora, Ele está sabendo o teu pensamento agora, Ele está sabendo o teu sentimento, Ele está contemplando a tua dor, a tua angústia. Por neste momento, entrega a vida para o Senhor, que eu vou determinar a bênção sobre a sua vida. Senhor meu Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, mesmo a distância de mim, Pai, mas para o Senhor está muito próximo. Neste momento, o Senhor está tocando nesta pessoa. Neste momento, o Senhor está tocando neste Senhor, nesta jovem. Muitas vezes está enfermo, muitas vezes está doente, muitas vezes está atribulada, muitas vezes este marido, essa esposa está prestes a separar da sua família, mas neste momento o Senhor está aí do lado dela, Senhor. Vai derribando todas essas hostes da maldade, todas essas correntes, todos esses mal que está assolando essa vida. Enfermidade cai por terra, hoste da maldade cai por terra. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida e a sua família. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.